Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, do F.F. Bruce, página 1413. Aqui é Descobertas Arqueológicas e o Novo Testamento, de Alan R. Millard. O Novo Testamento, por estar fundamentado em eventos que ocorrem na história, pode ser associado com informações históricas de outras fontes. Vou ler de novo. O Novo Testamento, por estar fundamentado em eventos que ocorrem na história, pode ser associado com informações históricas de outras fontes. Estas podem ser empregadas para complementar os dados do Novo Testamento e para verificá-los. Com frequência exagerada, elas são usadas pelos cristãos na tentativa de provar as declarações bíblicas ou pelos céticos para desacreditá-las. Uma abordagem equilibrada vai lembrar que o Novo Testamento também é um documento antigo, que merece tanto respeito quanto qualquer outro escrito que sobreviveu da antiguidade. É evidente que sua natureza singular precisa ser levada em consideração, assim como a natureza de qualquer texto, mas isso não nos permite recusar todo texto complicado, assim como não permite a aceitação indiscriminada de todas as palavras. Embora não estejamos querendo dizer que o Novo Testamento deve ser lido somente como uma obra histórica, nossa atenção é dirigida a esse aspecto geral neste estudo. Menos valor é atribuído pela maioria das pessoas às descobertas arqueológicas relativas ao Novo Testamento do que aquelas relativas ao Antigo Testamento, porque muitas informações escritas sobreviveram da era do domínio mundial romano. Além disso, o Novo Testamento contém uma porção menor de narrativa que poderia estar associada com restos de monumentos. Assim, não é de surpreender que a arqueologia do Novo Testamento com frequência está associada com detalhes que à primeira vista são de pouco valor. Documentos. Uma categoria desses detalhes é o significado preciso das palavras, expressões idiomáticas e figuras de linguagem. Durante o século, o Novo Testamento permaneceu isolado. Embora pudesse ser compreendido com certeza muito maior do que o hebraico do Antigo Testamento, por meio da comparação com outros livros gregos, nenhuma obra era conhecida que tivesse sido escrita exatamente na mesma forma de grego. Então, há mais de um século, documentos escritos com tinta em papiros, o equivalente antigo do papel, dessecados na areia do deserto, e outros escritos em materiais menos deterioráveis, como fragmentos de cerâmica óstracos, foram desenterrados no Egito. No início começaram a aparecer gotejando quando camponeses e saqueadores de todo o país tentaram a sorte grande da descoberta de um tesouro escondido. Depois apareceram numa enxurrada de escavações oficiais nos montes de entulho de diversas cidades que floresceram no milênio entre 300 a.C. e 700 d.C. Eram declarações de renda, registros de recenseamentos e outros vestígios enfadonhos da burocracia imperial, e os papiros de cidadãos, suas cartas e contas, testamentos e escrituras, e alguns dos livros que eles costumavam ler. Tantos foram recebidos que uma quantidade enorme ainda não foi publicada. Os que já estão disponíveis em catálogos ainda precisam de mais estudo intensivo. Exemplos isolados podem ser divertidos
patéticos ou impressionantemente atuais, ou podem fornecer informações históricas valiosas. O material como um todo é de importância vital, pois a sua linguagem é praticamente idêntica à do grego do Novo Testamento. Ou seja, mostra que a linguagem do Novo Testamento era basicamente a linguagem da vida diária, no comércio e no governo. A língua do Novo Testamento, página 1403, um dos resultados é o esclarecimento de muitos textos na VA e em outras versões antigas, pela exibição de palavras raras em novos contextos. Assim, o uso legal talvez delimite a certeza daquilo que esperamos, de Hebreus 11:1, como escritura documento de propriedade das coisas esperadas e a expressão traduzida por estou amplamente suprido, Filipenses 4:18, e já receberam sua plena recompensa, Mateus 6:1, 5:16, sejam reveladas como fórmulas de quitar um título à conclusão do pagamento. Acerca do significado de hipostasis em Hebraico 11:1, F.F. Bruce, The Epistle to the Hebrews, 1964, página 268. Não, 278. O penhor de Efésios 1:14, Ara. O penhor de Efésios 1:14, Ara, é visto como o pagamento adiantado, o depósito, a primeira parcela de um total que vence mais tarde. No contrário de aprendiz, há uma cláusula de penalidade no caso de negligência ou ociosidade. E um termo relacionado a isso é que anda desordenadamente, na Bíblia de 2 Tessalonicenses 3:6. Na NVI, que vive ociosamente. Essa mesma carta e outras falam da vinda do nosso Senhor, a parousia, ordens de oficiais de alto escalão para líderes municipais requerem que se façam preparativos detalhados para a vinda do imperador, como o progresso real medieval, empregando o termo parousia para a visita da autoridade. Em Lucas 17:21 está a expressão enigmática: o reino de Deus está dentro de vocês, NVI. Entre vocês, os estudos dos papiros e de outros exemplos da literatura grega mostraram que a mão ou ao alcance era o significado do dia a dia. Um médico escreveu pedindo que lhe fosse enviada uma jaqueta de lã para que eu a tenha comigo, numa carta de cerca de 270 depois de Cristo. Em Lucas isso produz um sentido que está com certeza mais de acordo com o teor de outros textos do Novo Testamento. Os papiros apresentam muitos outros segredos linguísticos e, mais do que isso, oferecem uma enorme quantidade de fatos acerca de muitos aspectos da vida. Embora devamos ter em mente o contexto egípcio, muito pode ser transferido para o cenário da Palestina ou para qualquer outra província romana na região oriental do Mediterrâneo. Na esfera das atividades governamentais, os achados lançam luz sobre o procedimento do censo e os problemas concernentes à data de nascimento do Senhor. Sobreviveu uma nota do ano 104 depois de Cristo, ordenando que pessoas se registrassem no seu distrito natal, como aquele censo que causou a viagem de José e Maria a Belém, a cidade dos seus ancestrais, e há muitos registros de censos que ocorreram. Há farta evidência também da indignação suscitada em virtude dos impostos sufocantes cobrados por Roma e do sistema de terceirização da coleta de impostos para publicanos avarentos como Zaqueu. Cartas oficiais importantes
escritas por escreventes ou amanuenses em forma de ditado ou transcritas de notas estenográficas. Diversos sistemas de estenografia foram atestados e até alguns manuscritos foram recuperados. Eram autenticados pelo funcionário de alto escalão que as enviava, com o acréscimo de uma saudação escrita de próprio punho. Paulo fez isso quando sentiu a necessidade de afirmar a sua autoridade apostólica e a genuinidade de suas palavras. Gálatas 6:11, 2 Timóteo 3:17. Selos eram impressos no exterior de cartas e documentos enrolados e sobre a consignação de bens como garantia contra falsificações ou adulterações. Há também muita correspondência pessoal. Em uma carta, o filho pródigo suplica pelo perdão de sua mãe. Ele está envergonhado de voltar para casa por causa de suas roupas rasgadas e admite que está nessa condição por sua própria culpa. No outro documento, o marido ausente escreve carinhosamente à sua esposa, encorajando-a a cuidar do seu filho, porém instruindo-a a expor à morte o bebê caso nasça uma menina. O cristianismo ofereceu uma ética totalmente oposta, exigindo uma conversão real. Outros costumes sociais repugnantes ao cristianismo e outros por meio de sua influência aparecem nos papiros ao lado de alusões a diversas crenças religiosas egípcias, gregas, judaicas, romanas e do ocultismo, todos rivais e inimigos da nova fé. Vê pano de fundo religioso pagão do Novo Testamento. Documentos oficiais e legais geralmente trazem uma data. Seguindo um ou dois dos diversos sistemas em uso, assim com base em escrutínio cuidadoso da sua grafia e de outras características, podem-se produzir tabelas de mudança dos estilos de escrita ao longo dos séculos. Com base neles, os textos não datados podem receber datas aproximadas por meio de comparações detalhadas. O valor desse exercício é comprovado quando cópias de livros do Novo Testamento são desenterradas, visto que o seu valor para a crítica textual depende em grande parte de sua idade. Obras de literatura raramente trazem uma data. Diversas partes de livros do Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento em grego foram encontradas nos montes de entulho, sendo o mais antigo um fragmento do Evangelho de João, supostamente datado de décadas antes de 150 d.C. Agora na Biblioteca Highlands, Manchester, cópias mais completas, partes de pequenas bibliotecas, encontradas em outros lugares do Egito, compreendem um ou mais livros copiados nos anos em torno de 200 d.C. e durante os séculos subsequentes. A coleção Chester Beatty, Dublin, a coleção Bodmer, Genebra, são dois grupos principais. Hoje, quase 50 papiros do Novo Testamento são reconhecidos como tão antigos ou mais antigos que os famosos Códices Sinaítico e Vaticano, cerca de 350 d.C. Alguns deles nos permitem ler muitas partes do texto, como foi copiado pouco de um século depois de os últimos livros terem sido escritos. Ver Texto e Cânon 2, texto, página 1394. Um interessante aspecto marginal é a indicação de que a nossa atual forma de livro foi colocada em uso geral para obras de literatura por meio de primeiros cristãos. Até então havia sido uma forma secundária, usada somente para notas e livros técnicos, e o rolo comumente usado era muito desajeitado para referências rápidas. A multiplicidade de manuscritos do Novo Testamento testemunha da centralidade da palavra escrita na vida do início
do cristianismo. A outra grande coleção de documentos antigos é a descoberta do Mar Morto. Aqui serão destacados os aspectos da língua e da sociedade. O valor teológico será discutido mais tarde, página 1485. São, de longe, os livros judaicos mais antigos de sua espécie, mostrando exatamente como o Antigo Testamento era visto no período dos Evangelhos e como uma seita religiosa muito zelosa o tratava. Como os papiros, eles são uma fonte contemporânea para a elucidação do significado de palavras, especialmente palavras judaicas, com conotações rituais e legais. Hebraico, aramaico, nabateu e grego são as línguas representadas nos textos de Qumran e dos textos descobertos pouco depois de cavernas mais ao sul, cerca de 130 depois de Cristo. O hebraico era usado mais extensamente do que se suspeitava antes, talvez parcialmente por causa do fervor patriótico. A impressão transmitida pelo Novo Testamento de que muitos habitantes da Palestina eram bilíngues ou trilíngues recebe apoio aqui. Só a quantidade de rolos bíblicos são muitos de fato, além de dezenas de cópias de alguns livros, alguns evidentemente bastante usados, basta para fazer supor uma sociedade muito culta e letrada. Observe que um carpinteiro do campo sabia ler, de acordo com Lucas 4,16, um ostraco desenterrado nas ruínas da construção comunitária de Qumran, em que evidentemente se encontravam os proprietários dos rolos, traz o exercício de caligrafia do alfabeto hebraico de um aluno. As mesmas ruínas continham restos esmagados de um tipo de mesa, um banco de trabalho para os escribas, junto com os seus tinteiros. Sem dúvida, existiam escolas em muitas outras regiões distantes de centros especiais como Qumran. Diversas atividades corriqueiras do dia a dia eram realizadas nas dependências do centro, tornando uma boa fonte de conhecimento para o trabalho diário. Assim, recebemos informação acerca da oficina do ferreiro e do oleiro, da instalação do assentador, do costume principalmente, talvez, para o preparo do velino que seria transformado em rolos e em lugar separado uma chácara completa. Localizações. Nunca surgiu dúvida alguma acerca da localização das cidades principais das histórias do Novo Testamento. Jerusalém, Damasco e Roma existem até hoje. É mais difícil localizar numerosas cidades menores, apesar de localizações tradicionais, ou às vezes exatamente por causa delas, pois uma cidade ou um monumento perdido podem ser achados para os piedosos pelos mercenários. Aqui, o estudo dos textos se une com a pesquisa e a escavação de solo para estabelecer o terreno e a ocupação de um ou outro local, pesando cada pedaço de evidência para se chegar a uma conclusão. Com frequência, ambas as pesquisas anteriores podem ser ambíguas, mas a escavação é decisiva. Emaús já teve 3 candidatos para o seu nome, cada um com méritos diferentes, mas somente um concordando na distância até Jerusalém, com os 60 estádios apresentados pela maioria dos bons manuscritos de Lucas 24:13. Outros manuscritos trazem 160 estádios. A distância de Emaús, mencionada em 1 Macabeus 3:40 e 4:1, este local é o Cubeibé, quando escavado, apresentou relíquias do período do Novo Testamento. O local tradicional em Amvas não tinha nada. A distante cidade de Derbe, na Anatólia, Atos 14:21, etc., era um lugar atrasado e afastado nos dias de Paulo. Ninguém soube a sua localização exata durante séculos até 1956. Naquele ano foi decifrada uma inscrição relativa aos cidadãos de Derbe
que data de 157 d.C. e em 1958 foi encontrada mais uma trazendo o nome de um bispo de Derbe. Com base nessas pedras, a cidade pode ser identificada com o seu lugar de origem perto de Keiti Uyu, que fica a aproximadamente 45 quilômetros mais a leste do que tinha sido proposto para a cidade de Derbe. Agora, os mapas das viagens de Paulo podem ser desenhados com maior exatidão. Cidades dificilmente são esquecidas, diferentemente de cenários de eventos breves. Na Palestina, os cristãos da primeira geração não se preocupavam com os lugares da história do Evangelho, embora soubessem dizer onde estavam esses lugares, se necessário. O seu interesse estava nos fatos da história. 40 anos após a crucificação, a ocupação militar romana impediu a santificação dos locais e a igreja-chave de Jerusalém foi espalhada. Só no final do século II aparece o primeiro sinal de uma aura especial associada ao cenário de uma história cristã, e esse é o túmulo de Pedro debaixo da igreja de São Pedro em Roma. Durante o século IV, após a conversão de Constantino, os peregrinos começaram as visitas à Terra Santa e, sem dúvida, havia dezenas de tais lugares a serem vistos. O principal lugar sagrado era o Santo Sepulcro, em Jerusalém, chamado mais propriamente naqueles dias de Igreja da Ressurreição. A autenticidade do local, ornamentado pela grande igreja de Constantino, agora em grande parte construída e modificada, é contestada por muitas pessoas. No entanto, suas reivindicações são fortalecidas por escavações recentes em Jerusalém e pelas pistas que elas dão acerca do curso do muro da cidade. Nunca se encontrarão provas a favor desse túmulo específico, mas está claro agora que aquela área estava dentro de um cemitério dos judeus, fora da linha do muro da cidade. O túmulo do jardim é um rival cada vez mais aplausível. A formação da caveira adjacente não pode ser tão antiga. Restos escavados associados com o texto dos rolos do Mar Morto nos dão certeza da posição do tanque Betesda ao norte da área do templo, e também resolvem o problema do seu nome, obscurecido por variantes textuais dos escribas desde uma data muito antiga. A grafia amplamente difundida, Betesda está mais próxima do aramaico, que significa lugar de água corrente, e é escrita como uma terminação gramatical que mostra que havia 2 tanques, como de fato mostrou a escavação. Partes da estrutura do templo de Herodes permanecem e já há um bom tempo foram desobstruídas até o nível da rua. As enormes pedras corretamente cortadas mostram algo de magnificência que tanto impressionou os discípulos. Marcos 13:1. E ainda podem ser vistas no santuário que Herodes construiu para o túmulo de Abraão em Hebrom. Os seus pedreiros foram responsáveis pela parte maior do belo muro exterior que ainda existe lá. Uma relíquia vívida do templo de Herodes é a Pedra da Proibição, um bloco que contém uma inscrição grega com a advertência de que qualquer gentil que passe dele seria responsável por sua própria morte. O muro que delimitava o pátio interno continha diversos avisos como esse. Um aviso completo está no museu em Istambul, parte de outro está preservado em Jerusalém. Paulo e Trófimo devem ter passado esse muro. Atos 21, 28, 29. Mas ele já não tinha real significado, como Paulo sinalizou mais tarde, Efésios 2,14. Na Cidade Santa é natural empenhar-se para associar cada descoberta com as Escrituras, de modo que a arqueologia acaba sugerindo muitas mais perguntas e geralmente teorias opostas. Muitos estudiosos julgam que o amplo pavimento de pedra descoberto debaixo do convento das Irmãs de Sião
na cidade velha de Jerusalém é o autêntico Gábada, o pátio em que Pilatos condenou Jesus, João 19:13. As pedras pesadas e maciças colocadas antes de 70 depois de Cristo e os jogos rabiscados nelas pelos soldados impressionam todo visitante, mas não há prova de que a fortaleza de Antônia, a qual o pavimento evidentemente pertencia, servia de petróleo para Pilatos no julgamento de Jesus. O palácio de Herodes, no lado oposto e oeste da cidade, agora a cidadela, é um lugar igualmente razoável. As escavações ainda não fornecem uma solução. Finalmente percebemos que diversas alusões nas cartas às igrejas, Apocalipse 2:3, foram elucidadas pela exploração arqueológica. Pontos de referência e características locais transmitem de forma metafórica a mensagem do Senhor a cada igreja. A advertência a Laodiceia foi expressa em termos de sua provisão de água. Como não havia nenhuma fonte grande na cidade, a água era trazida de fontes quentes, distantes e transportada por canais de pedra, chegando à cidade morna, nem quente nem fria, adequada apenas como emético.